amados irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui em mais uma manhã. Hoje estarei trazendo um vídeo um pouquinho diferente para vocês, né? Estarei aqui compartilhando uma das minhas experiências sobrenaturais com você, para que possa edificar a sua vida espiritual, para que a sua fé no Senhor Jesus seja fortalecida. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse canal. Se você puder, pegue a sua Bíblia, abra aí juntamente comigo, Mateus capítulo 24, versículo 36, e estarei lendo o versículo 44. O 36 diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, quero aqui estar compartilhando uma das minhas experiências sobrenaturais com você. Há experiências que temos com Deus que é só entre Deus e a gente, né? Ou seja, não é para a gente passar para ninguém, é somente algo particular. Mas, né, também tem experiências que o Senhor, Ele nos manda compartilhar, né? E como eu falei aqui no início do vídeo, o objetivo de eu estar aqui compartilhando com vocês é para que a sua fé venha a crescer e se fortalecer, para que você saiba que o Jesus da Bíblia Sagrada, Ele é real e Ele está vivo. Eu te peço, se possível, ouça este áudio até o final, tá bom? E eu tenho certeza que a sua fé em Jesus nunca mais será a mesma depois desse vídeo. No mês de dezembro de 2021, começou a nascer um forte desejo em meu coração, né? De ter uma experiência profunda com Deus, né? Ver o sobrenatural do lado divino, sabe? Porque a maioria das experiências sobrenaturais que eu já tive foi com o lado das trevas. Eu já servia a Deus nessa época, e onde eu passei por um processo espiritual muito difícil e muito doloroso, onde o Senhor, Ele abriu os meus ouvidos, né, para que eu ouvisse e sentisse o mundo espiritual. E eu digo para vocês, meus irmãos, foi algo terrível, terrível mesmo. Com a permissão do Senhor, eu vou estar aqui compartilhando com vocês. É um testemunho muito forte, muito longo e muito profundo. Outra vez, o Senhor, Ele me deu uma visão onde eu vi o espírito maligno que coloca enfermidade nas pessoas, né? O espírito de enfermidade. E eu vi com riqueza de detalhes. E eu me lembro que nesta época eu fiquei uma semana enferma depois dessa visão que o Senhor me deu. E aí eu fui tendo várias, né? Tem horas que o Senhor permite, Ele abre os meus olhos e me mostra. E para os irmãos aí que já teve essa experiência, os irmãos sabem, não é nada agradável você ver os espíritos malignos no lado das trevas. Então, estas experiências não são nada agradáveis, né? E quem já teve esse tipo de experiência sabe muito bem como é. Então, eu comecei a orar, dizendo: Senhor, como tu sabes, a maioria das experiências que o Senhor me permitiu passar não tem sido nada agradável. Agora, ó Senhor, se for da tua vontade, alegra o meu coração, me dê uma experiência do céu, algo divino. Quando foi no dia 15/12 de 2021,
Eu me lembro que foi numa quarta-feira. Eu sofri um ataque espiritual muito forte, onde eu vi, que se tratava do próprio diabo. Foi algo terrível, mas eu não imaginava o que estava prestes a acontecer. Quando foi no domingo, dia 19/12 de 2021, eu e a minha família fomos para a igreja, como de costume, e neste dia era culto de Santa Ceia do Senhor. E a gente chegou lá, tudo normal, o culto começou. Então depois começou, a servir a Santa Ceia. E eu ali sentada com as irmãs do círculo de oração, no meio delas, e eu estava sentada lá no meu cantinho, bem na última cadeira, lá no fundo. E eu me lembro que quando passou com o pão, que simboliza o corpo de Cristo, eu peguei, ali sentadinha mesmo no meu canto, agradeci ao Senhor por mais um mês na presença do Senhor, por o Senhor ter me sustentado até ali, e ali agradecendo ao Senhor. E na medida que eu ia mastigando o pão, eu ia adorando ao Senhor. E me lembro que naquele momento havia um irmão, assim, já de idade, ele tocando violão e adorando a Deus. E na medida ali que eu ia adorando ao Senhor, de olhos fechados, eu ia ouvindo aquele hino. De repente, ali de olhos fechados, eu tive um arrebatamento em espírito. De repente, eu já não me encontrava mais dentro da igreja, mas em outra dimensão. De repente, eu chego em um lugar todo branco, alvo como a neve. Não tem como explicar. Aqui neste mundo não existe uma brancura, algo tão alvo como aquele lugar em que eu me encontrava. E eu ficava olhando tanto à minha direita quanto à minha esquerda, era tudo branquinho. A paz daquele lugar era inexplicável. E eu ali, eu olhando tudo, eu pensei comigo, este lugar é o céu. E ali eu andava bem lentamente, olhando com muita atenção. Quando eu olho diante de mim, eu vejo um homem com vestes brancas, com um rosto sereno, e os seus olhos estavam fixos olhando para mim. O seu olhar transmitia amor e muita paz. Os seus cabelos eram da cor marrom escuro. A sua aparência era de macio como uma seda, sabe? Então, eu ali, ao olhar para ele, a minha alma gritava dentro de mim. Como quando uma pessoa grita dentro de uma casa, sabe? Que a voz ecoa dentro do ambiente. Assim a minha alma, ela gritava dentro de mim. E ela dizia assim, é Jesus, é o meu Senhor, aquele ali é o meu Salvador. E ela, a minha alma, ela se alegrava dentro de mim. É como, sabe, quando uma criança salta de alegria, assim a minha alma, ela saltava dentro de mim. E a minha alma, ela se alegrava, ela se exultava, E de tamanha alegria dentro de mim. Ela conhecia o seu Criador e ela dizia, é o meu dono, é o meu Criador. Naquele momento, meus irmãos, eu fiquei ali parada, diante dele, apenas olhando nos seus olhos e o adorando, dentro de mim. E tanto eu quanto ele, a gente não dizia nem sequer uma palavra. E eu não conseguia nem mexer o meu corpo. Eu estava maravilhada. Isso durou um tempo. Eu olhando para ele e ele olhando para mim. Foi quando ele começa a andar em minha direção. E quando ele chega diante de mim, a distância de um abraço, eu me lembro. Então ele começa a abrir os seus braços, sabe, bem lentamente, de baixo para cima, e vem andando na minha direção. E ele abre aquele sorriso de alegria, sabe,
aquele sorriso de contentamento, de uma alegria muito grande. E quando ele chega diante de mim, ele me abraça. Naquele momento, eu sentia envolvida em seus braços de amor. O seu abraço era tão profundo, era um abraço que não existe aqui nessa terra. Quando ele me abraçava, ele não abraçava somente o meu corpo físico, sabe? Ele abraçava também toda a minha alma. Ali tanto eu quanto ele não falávamos nenhuma palavra sequer. Ele comunicava comigo apenas através do olhar. Olha que coisa profunda. E ali eu abraçada com ele, a minha alma dizia dentro de mim: que abraço gostoso de amor. E a minha alma dizia dentro de mim: eu quero ficar aqui. Aqui é o meu lugar. Não quero nunca mais sair daqui. O seu abraço era tão profundo. Era como se os seus braços fossem muito grandes, sabe? Que me envolvia. A sensação, meus irmãos, é como se, sabe quando você pega um barbante e pega um objeto, e você pega o barbante e você enrola muitas vezes em volta do objeto, que o objeto fica ali no centro? Assim eu me senti, no meio dos braços dele. Era um abraço maravilhoso, um abraço que nesse mundo não existe, o abraço de Jesus. Não existe, nem da nossa mãe, de ninguém. Não há um abraço como aquele. Esse abraço durou um bom tempo, não sei quanto tempo. Quando eu estava ali desfrutando daquele abraço, eu ouço uma voz dizendo: amém. Todos participaram da Santa Ceia e naquele momento o meu espírito volta imediatamente para o meu corpo. E quando eu abro os meus olhos, eu vejo que eu não estava lá com Jesus. Eu não estava naquele lugar maravilhoso. Eu estava na igreja. Eu ainda estava neste mundo de angústia, de tristeza, de lutas e aflições. E eu me lembro que naquele momento ali sentada, eu olho para o teto da igreja e a minha alma começou a chorar dentro de mim. Eu senti uma tristeza tão grande, e passou na minha mente e a minha alma dizia: eu não queria voltar para cá, eu queria ficar lá com Jesus. Eu não quero ficar aqui neste mundo. E ali, então eu penso: nossa, até chegar aquele dia, ainda tem um tempo. Eu ainda não cumpri a minha missão por total. E aí então eu lembrei das minhas 2 filhas pequenas, do meu esposo, da minha família, que ainda precisava muito de mim. E eu pensei: eu não posso estar agora com o Senhor. Mas a minha vontade era de abrir a minha boca e chorar ali dentro da igreja como uma criança, sabe? Chorar mesmo com pranto. Então, meus amados irmãos, finalizo o culto e voltamos para casa. E eu já não me lembrava mais, daquela experiência. Quando foi no outro dia, me lembro numa segunda-feira, o Senhor, Ele me faz lembrar e o meu coração queimava como brasa viva. Então contei para o meu esposo, Ele ficou ali maravilhado com os detalhes na medida que eu ia contando para ele. Então eu falei para o meu esposo: só que tem detalhes que eu não consegui entender. E o meu esposo me diz: ora e pede para que o Senhor te faça entender. Ele te dará, o significado. Então, meus irmãos, eu comecei a orar. E o Senhor falou comigo. E Ele me disse assim: minha filha, aquele lugar que você pensou que era os céus, não era os céus. Eram nuvens. E quando o Senhor falou isso comigo, eu voltei assim e eu fui lembrar. E na verdade eram nuvens. O meu encontro com Cristo era nas nuvens do céu. E ali, meus amados irmãos, e o Senhor falou comigo: minha filha, você ali estava simbolizando a minha igreja, a minha noiva amada.
O meu encontro com você era nas nuvens do céu. Fala para a minha igreja, minha filha, para aqueles que estão aguardando a minha vinda, a minha volta. Fala para eles se prepararem. A distância de um abraço é o que falta para mim voltar. Falta muito pouco. Fala para eles que não desistam de me servir. Por causa das lutas, das aflições desta vida, aguentem firme, porque somente aqueles que perseverarem até o fim, estes subirão e se encontrarão comigo nas nuvens dos céus, e estará para todo sempre comigo. Meus amados irmãos, esta foi uma das experiências que o Senhor me deu. E esta experiência, tudo isso que eu vi com riqueza de detalhes, aconteceu, cerca de 1 minuto e meio, mais ou menos. Então eu te pergunto, como entender? Como ver tudo isso com riqueza de detalhes? Ainda ficar um bom tempo abraçada com Jesus, desfrutando do seu abraço dentro de 1 minuto e meio? Como explicar isso? Eu confesso para você que eu não sei te explicar, porque aquela experiência que eu tive não foi na dimensão terrena, foi na dimensão espiritual. Que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Eu quero dizer para você, se você é uma pessoa que está na presença de Jesus, que serve ao Senhor e tem passado por lutas terríveis, que o Senhor, através desta experiência, possa te fortalecer. Aguenta firme, não desista. As lutas e aflições desta vida não são de se comparar com aquele grande dia, se encontrar com Cristo no arrebatamento da igreja, nas nuvens do céu, e ir para os céus, morar para todo sempre com Cristo. Você já parou para pensar? Morar para sempre ao lado de Deus e Jesus. Todo momento que você chamar por Ele, Ele vai estar ali. Todo momento que você querer um abraço, Ele vai estar para te abraçar. Nunca mais haverá tristeza. Eu ali, enquanto estava abraçada com Jesus, a minha alma dizia, nenhum mal pode me tocar, nem o inimigo, nem a morte, nada pode me tocar, pois eu estava nos braços de Cristo. Então aguenta firme. Você que está me ouvindo, que está desviado, volte para a presença do Senhor. Você que está me ouvindo, que não serve a Jesus, aceite a Cristo como seu Senhor único e Salvador da sua vida. Porque somente aqueles que aceitar a Cristo e andar com Ele aqui, subirá no arrebatamento. Então, não vale a pena ter uma vida de pecado aqui para depois ir para todo sempre para o inferno. Mas vale a pena você aguentar todo o sofrimento aqui para estar para todo sempre com Cristo. Amém, meus amados. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.